Jornal da Mix. Tecnologia. TecMix está de volta. Quarta-feira é dia de falar de tecnologia e por isso Béio Cardoso está aqui com a gente para falar principalmente das tendências aí de tecnologia para 2024. Bom dia, Béio, tudo bem? Bom dia, Pancho, bom dia, Belmiro, e bom dia à nossa audiência. Tô me atropelando aqui, tudo bem? Tudo bem? O que tu me contas, Béio? 2024 promete ser um ano de muitas mudanças tecnológicas que vão impactar a nossa sociedade. Por isso eu vou trazer 3 tendências que devem gerar um impacto considerável no meio que a gente vive. A primeira delas é a chegada dos assistentes inteligentes. A mudança dos bots para agentes será a maior revolução na computação desde que deixamos de digitar os comandos para clicar em ícones nas telas das máquinas e dos aplicativos móveis. Em 2024, pode ser o ano de comercialização desses agentes pessoais. Eles são capazes de entender a linguagem natural e executar tarefas complexas. Eles irão transformar indústrias, aumentar a produtividade e redefinir a nossa interação com a tecnologia. Tem uma startup no Vale do Silício que ela criou um PIN com inteligência artificial. Um PIN e um broche. Isso, a gente está falando de um broche com AI, né? O nome Isso, é verdade. O nome do dispositivo é AI PIN. Olha só. Ai, Boa, PIN! boa. Mandioquinha! Coisa boa. Plagiando É. o pessoal aqui de Indaial, aqui, ó. Aipim. Planta mandioca. Ai, PIN. Esse dispositivo, ele ainda é muito caro e ele custa alguns smartphones e ainda vem com uma capacidade um pouco menor. Então, é uma tecnologia nova, eles buscam uma substituição para o celular. E esse PIN, né, esse broche, pode ser uma solução. A nossa segunda tendência de tecnologia é a ética e a legislação de inteligência artificial. Com mais de 800 medidas sendo avaliadas globalmente, as preocupações éticas em torno da inteligência artificial finalmente devem chegar em 2024. Ah, mas já existe, né? Vai ser intensificado em 2024, porque já existe, né? É porque Vai dar mais valor a isso, acho. Mais preocupação. a União Europeia, ela avançou bastante na aprovação da regulamentação. Os Estados Unidos, ele faz isso ainda em um estágio inicial. E aqui no Brasil ainda passa longe de qualquer coisa, né? Toda e qualquer criação, seja ela humana ou feita por uma inteligência artificial, ela tem que seguir os preceitos legais e garantir que haja para garantir que não haja nenhuma violação, né? E vale lembrar que atualmente a gente tem esse uso indiscriminado na reprodução de imagens, a gente viu deepfakes sendo feitas, anúncios feitos com deepfakes. Então, isso é um problema muito rebuscado ainda, que a gente tem que ter um amparo legal. No Fantástico, rodou uma reportagem falando do uso de imagens de celebridades da Globo para vender produtos que não tem nada a ver com eles. William Bonner e Pedro Bial vendendo entre aspas, né? Produto para calvície, por exemplo. Imagina, né? E isso tá rolando na internet, né? Eu acho, Béio, que assim, ó, devia ter, se é feito com inteligência artificial, devia ter algum símbolo, alguma coisa indicando no vídeo, por exemplo, ou no áudio, dizendo que aquilo é inteligência artificial, para que as pessoas possam saber que aquilo não é realidade. Sim. Aquilo foi criado por uma inteligência artificial. Enfim, sei lá, acho que dispositivos vão ser criados para isso, imagino eu. E do jeito que a coisa toca, né, dá cada vez mais aquele sentimento de que a internet é uma terra sem lei. Terra de ninguém, exatamente. Terra de ninguém. Então, regular é preciso. E a nossa última tendência de tecnologia para 2024 é a chegada dos carros autônomos nível 3. Só para a gente entender o que é esse nível, né? O nível 0 é sem automação nenhuma. Sim. O nível 1 tem o auxílio do motorista, é claro. O 2 é uma automação parcial. O nível 3 é uma automação condicionada. O 4 é uma alta automação de direção e o nível 5 é aquela automação plena. Então, em 2024, a gente vai testemunhar o início de viagens autônomas, ou seja, eu consigo ter
a escolha de usar ou não a direção. Então, a notícia que vocês deram antes, né, do trânsito e tudo mais, os testes, pensem, né, como seria vantajoso e como vai mudar a rotina da gente se tivermos a possibilidade de ir trabalhar, pegar aquele trânsito sem ter que prestar atenção na direção, né? Sem ter que dirigir. Bem isso daí mesmo. É isso aí. Então, o problema também, às vezes, nunca é a gente, é os outros, né? Sim. Exato, esse que é o problema. Então, a gente passa por uma série de problemáticas e tudo mais, mas esse foi um processo gradativo, né? A gente começou sem expectativa nenhuma, depois com algum anseio, e agora a gente já chegou no nível 3, e as principais fabricantes já estão fazendo isso. Então, isso vai impactar, por exemplo, seguro de carro, né, o nosso comportamento. Num futuro próximo, a gente sabe que isso deve caminhar, principalmente transportes de cargas. Pensem, né, motoristas que não vão precisar fazer testes para renovação de carteira, aqueles testes químicos e tudo mais, porque não terá motorista. O perigo será o humano dirigindo, né? Porque ele sim será falho. Mas vale lembrar que isso é uma visão muito, né, otimista. Vale lembrar que a gente está num vale que se muda o lado da cama, às vezes o sinal de celular desaparece. É verdade. Então, quanto mais ainda manter um sinal constante num carro, né? Mas tu vê que engraçado, né? As 3 tendências que trouxeste aí têm relação com inteligência artificial, se for pensar, né? Tudo está atrelado a ela. Na última vez que a gente conversou sobre inteligência artificial, eu comentei que ela iria nos impactar, assim como a internet o fez e como o celular o fez. Mas essa semana eu escutei algo que me chamou muito a atenção. Os especialistas estavam falando que o impacto na sociedade da inteligência artificial será proporcional ao que a eletricidade foi pra gente. Nossa. Caramba. E aí eu pensei, o cara tá sendo, né, Exagerado. Mas depois tu começa a pensar bem e tudo está ligado a isso. Então, em todas as áreas ela vai impactar. E para isso, né, a gente precisa ter a legislação, como eu falei, que para mim é o ponto principal. O grande problema é que geralmente acontece alguma ruptura para depois a lei sair atrás e tentar botar uma normativa em tudo, né? E até isso acontecer, esse ato que fica, muita coisa ruim acontece, como os casos que o Pancho citou aqui e tudo mais. Recentemente aconteceu já foi regulamentado, né, questão de montagens de fotografias de alunas que estava acontecendo lá no Sudeste principalmente, ou seja, está sendo, aos pouquinhos a legislação vai se atualizando e vai, mas eu acho ainda, Bé, que a gente tem que avisar quando está sendo usado inteligência artificial. O problema é quando a gente mexe com internet e tal, muitas vezes a forma como a internet, as coisas se desenvolvem é muito mais rápido do que a justiça para fazer alguma coisa ali, principalmente no Brasil, né? Então, esse é um problema. Acho que tinha que vir acompanhado. Uma coisa tinha que estar junto com a outra o tempo todo. Né? Não fiscalizando, mas acompanhando mesmo, né? O que já é possível fazer e de que maneira que a legislação pode ajudar a evitar o uso indevido do que está sendo criado e do que está sendo lançado. Acho que isso é imprescindível. E como tu falaste, né? A justiça é tão lenta aqui que até para isso a gente é lento, infelizmente. Não só aqui, mas no mundo. Acho que em vários países também. Não vamos falar só do Brasil, não, né? Claro. Acho que em vários países a coisa demora para acontecer. Mas eu acho que o mais importante, né, Beio, é tentar de alguma forma utilizar tudo isso que está vindo por bem. Infelizmente nem todo mundo faz isso, a justiça depois vai dar um jeito, mas tem como fazer isso, né? Quer dizer, olha o tanto de coisa legal que você trouxe aí pra gente, né, Beio? É aquela coisa, eu posso ver o copo meio vazio ou meio cheio, né? Se eu quiser ver o copo meio cheio, né, eu vou nessa linha, né, que o Belmiro acabou de falar. Um monte de coisa que vai impactar a gente. O copo meio vazio como a bandidagem vai usar isso para aplicar golpe em escalas. Né? Os caras não vão nem cometer os erros de fala, de dicção e de escrita, porque vai ser uma inteligência artificial que vai aplicar o golpe para eles. Exatamente. Béio Cardoso trazendo as tendências da tecnologia para 2024. Obrigado, Béio, mais uma vez. Obrigado a todo mundo que acompanhou o Jornal da Mix desta quarta-feira hoje, né? Exatamente, tô perdido aqui. dia 20 de dezembro. Jornal da Mix. Oferecimento Uniaselv, o único EAD que oferece encontros semanais com tutor exclusivo, presenciais ou online. Toyota agora é Barigui e Tarpan, a sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. Para poupar ou investir no futuro é simples. Escolha a Cressol e Cooper Super. Compre online em minhacooper.com.br. Mix!